Cast, o videocast da Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação. Olá, colegas e mestres, estamos aqui para mais um episódio do Baiana Cast, o videocast da Escola Baiana de Comunicação. E hoje vamos tratar do tema comunicação antirracista. Ou melhor, vamos iniciar uma série de 10 episódios sobre a comunicação antirracista. Ou seja, nos nossos próximos episódios trataremos sobre conceito de comunicação antirracista, a importância da comunicação antirracista e também como a comunicação antirracista vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu espero, inclusive, ao longo desses 10 episódios, trazer também algumas contribuições de alguns convidados muito especiais. Vamos em frente, dar início a esse tema hoje. Eu espero que a nossa jornada seja uma jornada transformadora para todos nós e que possamos, de fato, hoje, estar iniciando um marco importante dentro do Baiana Cast. Bom, gente, para começar, como eu sempre faço aqui, eu quero definir o que é comunicação antirracista. Essencialmente, comunicação antirracista é a prática de usar a linguagem e os meios de comunicação de maneira a promover a igualdade étnico-racial e também a combater preconceitos e estereótipos racistas difundidos na nossa sociedade. E aí, uma coisa que é importante a gente chamar atenção. Quando a gente fala de comunicação antirracista, não estamos falando apenas sobre o que dizemos, né? Mas, sobretudo, como dizemos e o impacto de nossas palavras nas pessoas racializadas. Isso é algo realmente muito importante. Outra coisa importante para esse primeiro momento é o fato de que o racismo na nossa sociedade, né, ele é estrutural. O que é, então, ser estrutural? É quando uma coisa é profunda, né? E aí é importante chamar a atenção aqui agora de que, por ser estrutural, o racismo não é praticado, não é exercido apenas por brancos, mas também há muitas pessoas pretas, indígenas, amarelas, que também difundem discursos racistas, né? E isso é uma coisa muito importante para se perceber. E por que, gente, isso acontece? Exatamente por essa estruturação, esse processo de aprofundamento do racismo na sociedade, né? Então, as pessoas, de um modo geral, sejam elas brancas, amarelas, vermelhas, pretas, elas crescem ouvindo discursos racistas. Elas têm acesso ao conhecimento na escola, na família, no local onde mora, ouvindo discursos racistas. Sempre o conhecimento vem com vestígios racistas, né, na sociedade em que a gente vive. Se a gente, ao crescer, ao aprender, ao se desenvolver, a gente faz isso com informações, com conhecimentos, com vestígios racistas, obviamente, o nosso discurso, independente da nossa cor de pele,
certamente vai trazer ideais racistas, né? Vai trazer ranços racistas o tempo todo. É muito comum, né, isso acontecer. A gente vê pessoas das mais diversas cores, cor de pele, culturas, etnias, praticando racismo ao falar, ao se comunicar. Isso é algo muito sério e muito comum. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, isso é que é mais importante, as pessoas fazem isso sem perceber que estão sendo racistas, exatamente porque o racismo está entranhado no seu conhecimento, na sua cultura. Então, é muito comum, né, o uso de termos, por exemplo, racistas, que são comuns na sociedade. As pessoas acreditam que não estão sendo racistas ao falar algo dessa natureza. Por exemplo, se referir à mulher negra como mulata. Mulata é um termo racista, né? O adequado é mulher negra ou mulher afrodescendente, né? E não mulata. Outro termo muito comum, cabelo ruim ou cabelo duro. Por que o cabelo crespo é ruim necessariamente, né? Então, é cabelo crespo, né? Tem quem chame cabelo afro, mas não necessariamente cabelo ruim. É ruim para quem, cara pálida, né? Como eu diria na brincadeira as outras pessoas, que também é uma brincadeira que traz um ranço racista. Então é importante a gente perceber, né, todas essas nuances do racismo. Outra, um crioulo ou um neguinho, né? Adequado é um negro, né? Um preto, uma pessoa preta, né? Por quê? Crioulo. Crioulo também é um termo super racista, né? Uma coisa que a gente percebe que é muito comum. Você veja como o racismo estrutural ele é profundo, né? Quando você quer dizer que uma coisa é do tom de pele, é quando é uma coisa do tom de pele clara. Você não diz que uma coisa marrom escuro é tom de pele. E é. Né? Mas quando é uma coisa bege clarinha, aí é tom de pele. Como assim tom de pele? Qual é o tom de pele? Se o tom da pele das pessoas são tão diferentes, né? Então, quando a gente se refere a tom de pele, de um modo geral, está se referindo à pele branca. Isso é preconceito. Isso é preconceito racial. E a gente não pode perpetuar esse tipo de coisa. Pode parecer, muitas vezes, bobagem, mas não é. Isso é racismo. Então, quando for uma coisa bege, você diga tom de pele claro ou pele clara, né? E não tom de pele, né? Porque o tom de pele pode ser de muitas cores diferentes, né? Outra coisa muito comum, rapaz, quando a situação está difícil, né? Quando está complicado, a coisa está preta. Por que a coisa está preta? Porque a gente tem que sempre associar o preto a algo negativo, né? A coisa não está preta, a situação está difícil ou está complicada, né? A coisa não está preta. E aí vem, né, outras variáveis dessa relação negativa da cor preta ou do escuro com coisas ruins. Mercado negro. Não é mercado negro, é mercado ilegal. É um mercado paralelo. O mercado não é negro. Por que ele é negro? Só porque ele é ilegal? Não? Essa associação sempre das coisas ruins ao preto é uma coisa ofensiva. Por mais que seja comum o uso. Perceba que as palavras que eu estou falando aqui, você deve estar dizendo, pô, eu sou super preconceituoso, porque eu falo isso o tempo todo, né? A coisa está preta, o mercado negro, né? Coisas desse tipo, que é muito comum. Lista negra. Por que a lista
que tem restrições, que tem bloqueio, que é uma lista negativa, para negativar as pessoas, é a lista negra. Então é muito importante a gente se ligar nesses detalhes, porque, de fato, a gente não pode passar o tempo todo generalizando, né? Sempre relacionando a cor preta ou as coisas escuras a coisas ruins e negativas. E as coisas boas, as coisas claras e brancas, né? Então não é possível a gente fazer isso. Evite generalizações. É muito importante que a gente nunca generalize comportamentos, características das pessoas com relação à sua raça, né? É muito comum também a gente ouvir sua gente costuma... Como assim, minha gente? Minha gente preta costuma fazer isso, mas os pretos costumam fazer coisas tão diferentes uns dos outros, né? Então, por que minha gente? Está se referindo a quê exatamente, né? A minha gente, qual você conhece a minha etnia, sabe qual é a minha cultura, ou simplesmente está tomando, né, o fato de eu ser preto para generalizar uma fala sobre mim? Então isso é algo super importante, né, que a gente não generalize, que a gente não traga questões desrespeitosas às pessoas pelo tom da sua pele. É muito importante que a gente sempre utilize termos específicos e respeitosos a cada ser humano, independente do tom da pele dela. Uma coisa importante a chamar a atenção é, quando você tiver alguma dúvida de como se referir à pessoa, de como falar com ela, de como se referir a ela, pergunte a ela como é que ela quer ser tratada, como é que ela quer ser chamada, né? Porque às vezes você tem dúvida. Acontece também por conta do racismo estrutural, de você dizer uma pessoa preta, e essa pessoa ficar ofendida porque você chamou ela de preta, né? Por exemplo, se for uma pessoa como eu, né, afrodescendente, mas não retinto, provavelmente, né, há uma grande possibilidade dessa pessoa se achar branca, sobretudo em uma sociedade como a nossa, a sociedade brasileira, e mais sobretudo ainda na sociedade baiana, né, que o número de afrodescendentes é muito grande. Então, uma pessoa não retinta como eu tende a se achar branca, quando na realidade é negra, né? E dentro dos critérios, né, que o IBGE, que analisa exatamente a população do nosso país, coloca negros como pretos e pardos. Pardo é uma outra palavra questionável e tal, mas não vou nem entrar nesse momento nessa questão aqui, né, por conta de essa nomenclatura estar dentro dos critérios do IBGE, e que nesse momento é importante para a contagem, né, e a estatística do povo negro no Brasil. E veja, é muito importante que a gente entenda um pouco da nossa história, né? Então, a história vai nos ajudar a entender como é que isso se dá e como a comunicação antirracista deve se comportar para ser eficaz, para ser, de fato, algo que venha a contribuir para a sociedade. Mas essa história não vai ser no episódio de hoje, tá certo? Eu vou te convidar para na próxima segunda-feira, às 18 horas, mais uma vez, está aqui comigo na TV Quirimurê, canal 10.3, até segunda às 18. Baiana Cast, o videocast da Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação.